Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do portal. E no vídeo de hoje eu não vou te mostrar um atendimento, eu não vou te mostrar dois atendimentos, vou te mostrar 3 atendimentos que nós fizemos. Aliás, nós não, quem fez foi o Leonardo, tá bom? Ele que fez. Eu tô mais de boa ultimamente, eu tenho ficado aqui nos vídeos do YouTube, respondendo os alunos, fazendo as minhas aulas, certo? E o Leonardo tem tomado conta aí da assistência, então foi ele quem fez esses atendimentos. Legal? Agora o legal desses atendimentos. Primeiro, 2 geladeiras e uma máquina. Então uma das coisas legais que a gente vai ver aqui é essa questão do técnico de refrigeração mexer também com máquina de lavar. Inclusive você vai ver que o Leonardo está todo agasalhado porque ontem, quando foi feito esse atendimento, estava um dia frio, então é uma coisa bem legal, principalmente em estados, cidades onde o inverno é um pouco mais frio, certo? Do que em outras regiões. Então quando chega essa época mais fria, diminui um pouco o atendimento de geladeira e aumenta um pouco o atendimento de máquina de lavar. Então é legal se o técnico ele mexer com as 2 áreas, fica bem melhor. Espera aí que eu vou só ajeitar minha cadeira. Tô com um problema sério aqui na minha cadeira. E ela fica baixando enquanto eu falo. Vamos lá, deixa eu acertar aqui. Prontinho, por que não compro uma cadeira nova? Sei lá. Vamos lá. Então, é legal que o técnico ele tem esse jogo de cintura. Tá bom? O que mais? Uma coisa bem legal. Um dos compressores que a gente vai trocar é aquele Embraco antigo. Não sei se você já pegou dele. Se você não pegou, um dia você vai pegar. Era aquele Embraco que tinha 5 tubos. Tá bom? Ele tinha os 3 tubos que tem nos compressores atuais. E uma época a Embraco, a Tecans também lançou, se eu não me engano, lançou Tecans também. Um compressor com resfriador de óleo. Ele tinha 2 tubos a mais. Então você que ainda tem dúvida, como é que você faz com esses 2 tubos a mais, se você tiver que trocar o compressor, hoje a gente vai trocar o compressor e você vai ver o que é que você tem que fazer. E agora, um desafio que eu vou fazer para vocês. Qual que é o desafio? Durante o atendimento, durante um desses atendimentos, desse serviço, o Leonardo vai cometer um erro, tá bom? Um erro que a gente só percebeu na hora de editar o vídeo. Inclusive, ele voltou hoje lá, porque o atendimento foi ontem. Ele voltou hoje lá. A gente nem trabalha de sábado aqui. Hoje é sábado, quando eu estou gravando. Mas ele voltou porque na edição ele percebeu que ele tinha feito um erro. E eu não vou falar que erro é agora, vou falar só lá no fim do vídeo. E o desafio é esse, eu quero que você descubra, tá bom? Não é um errinho assim corriqueiro, porque às vezes um erro, por exemplo, lixar depois que corta. A gente sabe que o certo é lixar primeiro e cortar depois. Não é nada desse tipo, é um erro que realmente precisou dele voltar para refazer um dos serviços. E eu quero saber se você descobre no final do vídeo, eu vou falar para você, tá bom? Deixa eu colocar esse fone de ouvido aqui e vamos lá, porque é um vídeo longo, tá bom? Eu já falei 3 minutos aqui e o vídeo dos atendimentos vai ter 30 minutos. Vamos lá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui no portal Refrigeração se iniciando. Já tô a caminho do meu primeiro cliente do dia, tô indo ver um freezer. O cliente relatou que tá dando uns estalos e não tá gelando. Provavelmente esses estalos aí pode vir do protetor térmico, né? Desarmando. Vamos lá ver o que que é e passar o orçamento para ele. Aí logo em seguida, vamos ver, eu tenho esse e tenho mais 2 atendimentos. Tem uma cervejeira também que o cliente relatou que não tá gelando nada. Também tá ouvindo os estalos, provavelmente vindo do compressor, né? E tem uma placa para mim trocar em uma máquina Brastemp, que ontem eu já dei o orçamento e hoje eu tô retornando para fazer a instalação dessa placa. E é isso aí. Vamos lá que eu vou fazer algumas imagens aí do meu dia. Hoje o dia aqui amanheceu nublado em São Paulo. No momento tá 18 graus. São 9 horas da manhã, 9h25. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que é. Nublado aqui em São Paulo, zona norte de São Paulo. Beleza? Totalmente equipado. Uma proteção aqui já, por causa da chuva, né? Do frio.
Vou fazer as imagens aí para vocês, fiquem atentos aí, logo em seguida. Falou, pessoal, valeu! Olha, nesse caso, compressor estralando, tá bom? Protetor térmico, era umas 5 vezes para conseguir partir o compressor, tá bom? É um freezer, dá para ver que é um freezer? Porque a gente tá vendo aqui o termostato, esse termostato atrás aqui, normalmente os freezer da Brastemp. Ó, você viu? Bateu ali, ó, batendo ali 10 ampere e não parte o freezer. Legal? Aí alguém fala, deixa eu dando uma dica para vocês, aí alguém pode falar, coloca um capacitor que resolve. Cara, é assim, E aí, ó, pessoal? eu já falo. Prontinho aqui, o orçamento já foi realizado. A princípio, cheguei no local, o freezer voltou a funcionar. Aliás, deixa eu dar uma pausada aqui para explicar a questão lá, porque quando você pega um freezer, uma geladeira, cara, e você às vezes tenta dar um jeito. Ah, eu vou colocar um capacitor, eu vou colocar um... vou dar um jeito de fazer pegar esse compressor. Certo? Qual que é o problema disso? O problema é que é claro que esse compressor está com problema. Certo? Quando o compressor assim, ele fica 5 vezes estralando para poder pegar, ele está com problema. E aí você chega e dá um jeitinho. E aí passa a funcionar. Numa dessa, o cliente ele vai viajar, certo? E deixa o freezer. Ele tem que confiar que o equipamento vai funcionar. Aí ele deixa funcionando e aí quando ele volta tá tudo podre dentro do freezer. Certo? Então, a gente não gosta aqui na nossa assistência de fazer esse tipo de serviço mais ou menos. Certo? Percebeu que o compressor tá ruim, troca. Ah, mas o cliente não vai querer fazer o serviço. Tudo bem, se ele não quiser, certo? Se ele quiser fechar com outro, fecha. Mas pelo menos você não vai arcar depois com o ônus aí de ter que ressarcir. Ou pelo menos, eu já vi casos em que o cliente colocou na justiça. O técnico teve que dar uma geladeira nova, certo? Teve que pagar o que tinha dentro e ainda teve uma multa lá por perdas e danos, né? Uma indenização. Então faz direito. Se o cliente quiser fazer, faz. Se não quiser, não faz. Ah, inclusive esse daí é o compressor de 5 saídas que daqui a pouco a gente vai trocar. Tá bom? Fique esperto para você saber. Fica até o fim. Mas a cliente, dona do freezer, me relatou que já vem acontecendo isso daí há um bom tempo. Ele começa esses estalos e descongela todinho o freezer. Tá? E de ontem para hoje ela resolveu pôr na tomada e o freezer pegou. Tá? Aí eu desliguei ele da tomada, coloquei na tomada ele de novo, desarmou pelo térmico, que é normal fazer isso, tá? Se você tira uma geladeira da tomada ou um freezer e torna a colocar ele na tomada, ele tem que desarmar mesmo. Só que ele desarmou depois por umas 5 ou 6 vezes, tá? Que já não é normal, tá bom? E aí, como o cliente usa para freezer, para carne, que ele faz uma compra aí grande pro mês, ele resolveu trocar o compressor. Passei para ele o valor do compressor e ele aprovou, por conta da mercadoria dele, que ele não pode perder. E ele tem que confiar também no freezer, né? Como já é um freezer que é 25 anos, tem 25 anos de idade, né? E já é um motor que já tá cansado, né? Apesar ela tá bem conservada, né? Mas já tá bem cansadinho esse compressor. Então a gente vai fazer essa troca e daqui a pouco eu tô de volta. Só vou passar em mais um cliente para dar um orçamento, que é a cervejeira, como eu havia falado para vocês aí no início do vídeo. Consegui fazer só algumas imagens para vocês desse freezer também nos testes lá, mas vou mostrar para vocês aí a troca do compressor. Beleza? E é isso aí. Tô seguindo agora para a cervejeira, vamos ver o que vai ser lá também. Falou, pessoal, até mais. Bom, tá aí a cervejeira. Ó, o cliente ele ligou 220, a cervejeira é 110. Aí o compressor tá igual o outro, estralando e não parte. Só que esse daí não parte de jeito nenhum, nem na quinta vez. Vamos dar uma olhada, ele vai colocar o alicate a perímetro. Fala nisso, dá uma olhada no alicate que a gente usa. Aquele alicate mais barato que tem, o alicate a perímetro. Cara, ele entrega um excelente custo-benefício pra gente, hein? Ok? Ali ele vai tirar os cabos ali para facilitar.
Dá uma olhada só a amperagem, como é que vai fazer quando ele tentar partir. Ó, 18, 19, 18, e aí já desliga, tá bom? Tá estragado. A gente vê que é um Tecans. Primeira coisa, vamos recolher o gás. No caso, ele já pediu, tá bom? Ele já pediu o compressor lá pro nosso vendedor, certo? Pediu pro motoboy retirar lá. E ele tá preparando esse compressor enquanto o motoboy chega. Beleza? E eu reforço, eu não vou dizer que momento que vai ter o erro, tá bom? Nem se é nesse atendimento, se é nos outros, tá bom? Mas eu quero que você vai prestando atenção, fica bem atento, porque vai ter um erro. Um erro, não tô falando de errinho não, certo? Tô falando de um erro mesmo, que ele voltou hoje lá, tá lá agora, para refazer o serviço, porque só na edição do vídeo é que a gente percebeu. Certo? É bem interessante porque todo mundo erra. Agora o importante é você resolver o problema quando você percebe que errou. Ainda bem que a gente costuma filmar nossos serviços, né? Então a gente percebeu o erro. Tá ok? Tá ali. Trocando o compressor. Nesse tempo aí, ó, o motoboy já chegou com outro compressor novo. A gente vai colocar um compressor 1/3 mais. Tá bom? Sempre que a gente pega esse tipo de geladeira, eu gosto de colocar 1/3 mais. Tá bom? Porque normalmente esse tipo de geladeira é em comércio. O comércio abre e fecha muito a porta. Então a geladeira, ela vai ter os ciclos mais curtos, né? Desligada. Então ela vai ligar mais rápido. Então é legal a gente colocar 1/3 mais, é aquele compressor que vem com capacitor, porque ele auxilia na partida. Tá bom? Vai ser um compressor 110 mesmo, porque... Ah, por que não põe 220 para não ter mais perigo? É por causa das outras peças, tá bom? Tem os ventiladores, tem resistência, tem o display, né? O controlador digital também. Então, para não mexer em mais nada, vamos colocar 110 mesmo. O cliente vai ter que tomar cuidado, tá bom? Deixa eu pausar aqui, que eu tenho um recado para vocês. Na realidade, é um convite, tá bom? Tá afim? Tá afim de aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, controladores digitais aqui comigo? Eu estou deixando os links dos meus cursos. Você vai aprender comigo, tá certo? Sou eu que dou as aulas, eu sou o instrutor do curso. Cara, ó, mesmo que você não saiba nada, o meu compromisso é fazer com que você aprenda. A gente começa do zero absoluto, e aí, à medida que você vai assistindo as aulas, você vai evoluindo, 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 até que você se torne um profissional altamente qualificado. Pode confiar. E você que já está no ramo, você já é um técnico, já está no dia a dia, mas sente a necessidade de se aperfeiçoar, de se aprimorar, o portal é o lugar para você também. Inclusive, nova tecnologia inverter disponível para todos os alunos. Link na descrição, tá bom? Tá aqui embaixo, é o meu site, entra lá. Lá tem todos os cursos, tem todos os combos, é só escolher e o valor é muito acessível. Eu costumo dizer que no primeiro atendimento você recupera o valor investido, tá bom? Não deixa para amanhã, é hoje, tá bom? Clica, vem estudar, já aproveita o fim de semana, depende do dia que você está assistindo, né? Mas aproveita o fim de semana, você que está assistindo hoje, no momento que eu estou soltando no sábado, já pega o fim de semana e já começa a estudar, já faz uma maratona. Você vai ver, é o tipo de coisa para mudar vidas. Valeu? Bom, link na descrição, vem. Vamos continuar? Já fiz o meu jabá? Bora lá. Ok, ali ele precisou adaptar, tá bom? Ele colocou uma união por causa da medida dos tubos, ok?
Ó, esse rabicho tem que soldar também, tá bom? Não mostrou ele soldando, mas ele soldou na sequência. Eu costumo soldar logo quando tô fazendo o serviço. Baixar o volume um pouquinho. Ok? Ah, desculpa também a imagem, ficou nessa posição vertical, porque a gente aproveitou essas imagens também para colocar algum conteúdo no nosso Instagram. Inclusive, se quiser visitar o nosso Instagram, é Portal Refrigeração, tá legal? Vai lá, lá tem um conteúdo especial, diferenciado, tá bom? Bom, agora vácuo. Depois de tudo pronto, vamos fazer o vácuo. Certo? Enquanto faz o vácuo é o momento em que você não precisa ter pressa. Tá ok? Então é o momento que você aproveita para prender o compressor no lugar, para colocar relé, protetor térmico, capacitor, tudo mais. Já dá uma verificada. Ah, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Tá bom? Presta atenção agora, ó. É um erro que o pessoal comete. Dá uma olhada. Esses dias mesmo um aluno meu chegou, entrou para mim, perguntou para mim, né? Porque ele não leu direito aqui, ó. Gás R134. Por exemplo, a Brastemp, Electrolux, se você vai olhar, ele te mostra a quantidade em gramas. No caso aí, esse fabricante, a maioria desses fabricantes de geladeiras comerciais, ele não coloca em gramas, eles colocam em quilos. Por isso aparece 0,31. E aí o aluno chegou e me perguntou, é 31 gramas? Não, se você perceber aí, é 0,31 quilos. Ok? O que é que dá 0,31 quilos? 310 gramas. Ok? Tá bom? Eu sei que talvez você que está me ouvindo saiba, mas tem gente que tem dificuldade, tá bom? Então você tem o quilos, então tem a vírgula, então você tem que ler aí 310 gramas, ok? Posso confiar que você entendeu e não vai colocar 31 gramas? Beleza, então, vamos lá. Ok. Nesse tempo, o vácuo já está pronto, tá bom? Já estou com a balança. Ó, eu quero que você preste atenção nisso, nessa técnica. O pessoal sempre está me perguntando, R134, ou R600, ou R290, certo? São os gases que eu posso fazer a carga com eles, tanto no vapor quanto no líquido, tanto com a garrafa virada para cima, quanto virada para baixo. Mas, presta atenção nisso, certo? Como eu faço... Como o Leonardo fez, a gente só faz a carga líquida. No passado a gente fez, então é capaz que você pegue um vídeo antigo e fala, você disse que faz carga líquida. Pois é, algum vídeo antigo você pode pegar a gente fazendo a carga em vapor. Mas hoje em dia é só líquido e não importa o gás, tá bom? Aí outra coisa, sempre com o compressor desligado. Eu vou mostrar para você que está fora da tomada já já. Eu quero que você repare o seguinte, você que faz carga líquida, qual a maior dificuldade que você tem quando você está fazendo a carga? A garrafa congela e aí você tem que esquentar a garrafa para poder fazer a carga? Pois é, quando você faz carga líquida você não tem esse problema, a garrafa não congela. Ela até tem uma pequena queda de pressão, mas não congela. Você consegue colocar 310 gramas numa tacada só, antes da balança desligar. Pois é. Outro problema quando você faz em vapor é que sai tão devagar o gás que a balança desliga no meio do processo. Se você não está atento, você perde a referência da carga de gás. Então, faz isso. Faz a carga líquida, usa uma balancinha dessa. Uma balança dessa custa R$25. Tá bom? Inclusive, deixa eu dar uma dica para vocês. Eu deixo, em todo vídeo meu, tem uma lista de ferramentas aqui. Todas as ferramentas que eu uso nos meus atendimentos,
certo? Inclusive o alicate amperímetro que eu mostrei, aquele mais barato que existe, todas as minhas ferramentas, eu deixo um link aqui embaixo, é só você abrir que você vai para uma pasta onde tem todas as ferramentas que eu uso e os links para você comprar se você quiser comprar no Mercado Livre. Quando você faz isso, você ajuda o portal, porque a gente ganha uma pequena comissão e você não paga nem um tostão a mais por isso, tá bom? Não deixa de visitar essa página sempre que você precisar de ferramenta. Legal? Assim você nos ajuda, enquanto a gente ajuda você, porque a gente pesquisa bastante para sempre trazer o melhor custo-benefício para você. Legal? Então, a partir de agora, compra uma balança, compra uma válvula dosadora e faz carga líquida. Beleza? Presta atenção aí. Ó, vamos lá, ele vai abrir. Abriu. E presta atenção na velocidade que esse gás entra. Ó, 37, 44, 50, 60, vamos lá. Ok? Tá entrando o gás aí, ó, o líquido passando ali. Ó, 148, 156. Se fosse vapor, já tinha congelado essa garrafa. Ok? Uma vez eu cheguei na loja, tinha um cara mostrando a garrafa. Ela congelou, aí ele se aqueceu com maçarico a garrafa explodiu. É coisa de gente doida. Ó lá, tomada. Tá desligado o compressor. Outro dia eu coloquei falando que tem que ser desligado o compressor. Apareceu um monte de Zé Ruela dizendo que não faz. Ó aí, ó, já até passou. Tá vendo? Quando que você consegue fazer uma carga nesse período de 300 gramas, sem congelar a garrafa, numa tirada só, sem a balança desligar? Ó aí, ó. Deu ali 50 PSI. Como passou um pouquinho, passou algumas gramas, passou 8 gramas na realidade, certo? Então essa perda aí não vai ter problema não. Esse gás ficou No caso, o Leonardo tá tão confiante que tá tudo bem, porque ele fez a carga com o peso, que ele nem vai deixar o manifold lá. Simplesmente vai ligar e vai partir pro abraço. Tá bom? É a confiança de quem trabalha fazendo carga por peso, ok? Vamos lá, ó, tá dando 20 graus, tá um dia frio em São Paulo. Ok? 18 graus, depois do compressor já vai ligar. Ele vai montar ali a grade, ok? Ó, já 9,8, já tá caindo a temperatura. Sucesso total, geladeira montada. E é isso aí. É partir para a próxima. Ó, 0,07. E aí, pessoal, beleza? É isso aí. Vocês conferiram aí as imagens da troca do compressor na cervejeira, tá? Foi constatado que o compressor tinha queimado. O cliente falou, né, que ele ligou na tomada 220, ela era 110. Dificilmente a gente vê muito raro, uma cervejeira 110 volts aqui, na nossa região aqui de São Paulo. A maioria é 220. Mas aí o cliente colocou no 220 e acabou queimando. Eu pedi para entregar o compressor aqui para mim, enquanto eu fui retirando o compressor velho, estragado. E já foi feita a troca, vocês viram aí as imagens, já começou a cair a temperatura. E é isso aí. Agora eu tô indo pro próximo cliente, que é a troca também do compressor. Aquele primeiro, que eu fui logo cedo. Agora é 1h da tarde. Vai parar Só vou parar comer. pra almoçar. Tô aqui estacionando. Pra almoçar e logo em seguida pegar o compressor e fazer a troca daquele freezer lá, que vocês conferiram hoje, que eu mostrei pra vocês. E logo em seguida ainda tem uma placa de uma máquina de lavar Brastemp que eu vou trocar e vou mostrar as imagens pra vocês aí também. Beleza, pessoal? É isso aí. Falou, até mais. Até daqui a pouco. Beleza, a gente já vai continuar, tá bom? Eu quero perguntar o seguinte pra você. Você tá prestando atenção no vídeo? Já encontrou o erro? Não sei, não tô nem dizendo se já aconteceu ou não, tá? Se não aconteceu, o erro vai acontecer ainda. Tá legal? E eu quero que na hora que você perceber o erro, você coloque nos comentários, tá bom? E se você não perceber erro nenhum, certo? Coloca, por favor, espera até o fim para saber qual é. Bom, deixa eu dar mais um recado para vocês, tá bom? É o último recado que eu vou dar e aí a gente vai até o final. Mas, cara, vai valer a pena, tá bom? Ah, inclusive, esse compressor aqui, deixa eu mostrar para vocês antes de eu te dar o recado. Repara, ele é justamente
o compressor que tem dois tubos a mais, tá bom? Duas saídas ou entradas, como você queira, a mais aqui embaixo, ó, onde eu estou colocando o mouse. Tá legal? Aí eu vou explicar para vocês o que é que você tem que fazer quando pegar um compressor desse, porque você não vai mais encontrar um compressor desse para colocar. Embora outro dia eu procurei no Mercado Livre e eu encontrei alguém que tem um estoque velho de compressor aí e ainda tem esse compressor, mas não é normal você encontrar. Bom, agora vamos então para o meu recado, tá bom? E aí a gente já volta em definitivo para os vídeos. E o recado é o seguinte, são os parceiros aqui do Portal Refrigeração, por exemplo, a Brasweld, uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração, produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. É uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Está conosco também a Elite. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício, certo? Ferramentas como engate rápido, alicate locking, sacadores de mecanismo e outras que você nem sabe que existem e que fazem muita falta na sua maleta, tá bom? Quando for comprar ferramentas, dá preferência para ferramentas da Elite, neles a gente confia. Legal? Na Elite a gente confia. E finalmente, porém não menos importante, a Friopar. Friopar é a sua loja de confiança, sua loja com o seu vendedor de confiança, ok? Estou deixando aqui na descrição o site, estou deixando também o link do WhatsApp. É só clicar em cima, já vai abrir no seu telefone o WhatsApp dele e você vai fazer o seguinte, você vai salvar o WhatsApp da Friopar, porque ela tem de tudo para refrigeração. Certo? Gases, bomba de vácuo, compressores, tudo. Certo? Por exemplo, vocês viram aí, o Leonardo em determinado momento, ele precisou de um compressor. A gente tem a nossa loja de confiança de muitos anos com o nosso vendedor de confiança. Só que eu não posso indicar para vocês porque ela só atende aqui na nossa região. A Friopar não, ela atende em todo o Brasil. De repente você está num lugar do Brasil que não tem uma loja, quando tem não é uma loja muito boa, que tem de tudo, o atendimento às vezes deixa a desejar. Então salva esse WhatsApp, entre em contato com o pessoal da Friopar sempre que precisar. Eles me prometeram que vão te dar um atendimento classe A, certo? E vão te ajudar aí a se desenvolver, certo? Vai ser um relacionamento para o resto da vida. Friopar, guarda esse nome, salva esse número. Beleza? Bom, agora a gente vai continuar com esse atendimento. E aí, já descobriu? Mas eu também não estou dizendo, eu não estou dizendo que já aconteceu o erro, tá bom? Por isso você tem que assistir até o fim. Valeu? Vamos voltar com o vídeo? Prontinho, estamos aqui onde nós deixamos pausado. Ok, vamos fazer, né, o recolhimento ali do gás. Ok. Não é R600, tá bom? Mas a gente vai retirar ali pelo filtro. É legal que a gente crie o hábito, certo? Sempre retirar o gás ali pelo filtro, que é melhor. Ok? Vamos lá. Retirar do gás, enquanto, né, o gás sai ali, ok? Vamos lixando a tubulação. Sempre é legal lixar antes de cortar, porque aí evita, né, você lixar depois e aí cair algum cavaco, alguma poeira, alguma coisa. Tá bom? Nesse caso aí, ó, são 5 tubos. É mole ou quer mais? Pois é, eu já vivi essa época. Tá certo? Isso daí, anos 90, começo dos anos 2000, tinha esse compressor aí, tá? A gente chama de resfriador de óleo. Eles chamavam isso daí de resfriador de óleo. O tubo ruim de você fazer a solda. Cara, isso daí quase me fez desistir da refrigeração. Eu tinha um maçarico muito ruim. Era um maçarico que eu ligava direto no GLP, então era muito ruim, não aquecia e quase que eu desisto. Cara, você ficava ali, ó,
10 minutos para poder aquecer esse tubo. Porque ele está mergulhado no óleo lá embaixo, então ele dissipa o calor. Demais, demais, demais mesmo. Ainda bem que sumiram com isso. Ainda bem que hoje a gente não tem mais isso. Ó, dessa vez o Leonardo, ele tem certeza que era R12, correto? Ele tirou todo o gás. Então ele vai tirar com maçarico. Hoje em dia a gente não faz mais isso. Então não é esse o erro, tá bom? Pode acontecer, né? Então se você for falar sobre isso, de fato, se fosse eu, não faria dessa forma. Mesmo sabendo que é R12, eu não tiraria com maçarico. Eu tiraria com o cortador. Tá legal? Mas não é esse o erro, tá bom? Por esse erro aí a gente não tem que voltar para refazer o serviço. Certo? E aí, será que o erro já aconteceu? Será que ainda não aconteceu? Vai acontecer? Se liga, se liga. Eu peço até que você nem se precipita ainda, né, em dizer qual foi o erro, porque de repente você vai dizer o erro Na errado. próxima, se acontecer, já vai estar um pouco mais assim. O erro que fez com que o Leonardo tivesse que voltar lá para refazer um dos serviços. Que eu não vou dizer qual é, esse daí é só o segundo ainda. Beleza? Ó, esse compressor aí é da linha E e G. Ok? A gente vai se substituir por um outro da linha EM. Tá bom? Com a mesma potência. Ah, não tem problema? Não. Contanto que a potência seja igual. Ah, e não vai ser o mesmo gás também. R12 não tem mais, tá? Então o que a gente faz nesse caso? R134. Agora, ó, a solução do tubo. Vai, vamos prestar atenção. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente, unir aqueles dois tubos que entravam ali embaixo, ó. São os dois tubos que entravam ali embaixo. Ok? Ele vai fazer essa união. Colocou ali um tubo de 1/4 de cobre. É de 1/4 ou 5/16? Bom, agora eu não tenho certeza. Eu acho que pode ser 5/16. Ok? Vamos lá. Ah, ele passou, tá? Não mostrou aí, mas ele passou o fluxo. Legal? Porque é cobre com aço, tá? Cobre com aço, você tem que passar o fluxo. E outra coisa, essa vareta que a gente está usando é uma vareta de 5% de prata, tá bom? É a Silfoscopper. Sil é de silver, né? Que é prata em inglês. Foscopper é de Foscopper mesmo. Ok? É a nossa varetinha Silfoscopper que a gente só usa para isso. Para isso e para o filtro também, tá? Porque o filtro também é aço com cobre. Legal? Vamos lá acertar as coisas. Ok. Uma limpadinha lá. Aí alguém pode dizer, ah, mas por que não limpou antes de abrir os tubos? Pois é, não tinha como, né? A gente precisou tirar o compressor antes de dar uma limpadinha. E agora vamos colocar o compressorzinho aí, ó. A gente percebe, é um compressor menor da linha EM. Certo? Mas é um compressor muito bom, certo? Tem a mesma potência daquele compressor da linha EG, que a carcaça é maior. E agora, como a gente está usando ultimamente o maçarico com oxigênio, a gente coloca todos os tubos no lugar, ok? Ó, ali, ele percebeu ali, né, que tem uma diferença no tamanho do tubo ali, então ele cortou para aquele encaixe, ok? Certo? Então não adiantou nada ele tirar com o maçarico, ele tirou para tentar preservar ali, mas o encaixe é diferente, ok? Vamos lá. Ó, o filtro ali, ó, ele passou a pasta. Mais uma vez ali a imagem na vertical, porque vai também para o Instagram essa imagem. Legal? Nossa varetinha Silfoscopper. Ok? Porque senão ela é melhor. Para aço com cobre, tá certo? Ela vai dar uma liga melhor. Certo? É uma recomendação técnica de usar
no mínimo 5% de prata quando você vai fazer cobre com aço. Tá ok? A gente está usando ali um filtro de 3 vias, né? Ele vem ali com uma Schreider. Embora que hoje a gente nem vai usar. Tá ok? Isso daí a gente usa mais assim para fazer o vácuo por 2 vias. É bem interessante fazer o vácuo por 2 vias. Tá, acaba sendo mais rápido. Ainda mais que a geladeira que estava com R12, né? Para ter certeza que ficou um vácuo bem feito. Ó. E a outra coisa aí, ó, você percebe que ele já tinha feito a solda, mas ele ficou em dúvida, achou, não ficou muito boa. Então, antes de você fazer carga, antes de você fazer o teste, você já refaz. Porque você acaba economizando tempo, né? Certo? Ao invés de ter que ficar soltando a pressão e tudo mais para fazer. Infelizmente, perdi a imagem da solda do tubo. Acontece. A solda do outro lado lá, ele perdeu as imagens. Tá, mas é o mesmo processo, tá bom? Passa a pasta. Ok, agora ele vai... Deixa eu ver se... Isso é o vácuo. O vacômetro que a gente tem usado, tá bom? É um vacômetro analógico. Breve a gente vai estar trabalhando também com vacômetro digital. Já tá aqui, tá bom? É que o vacômetro analógico. Depois, se quiser ver, a gente tem um vídeo mostrando como que eu coloquei esse vacômetro analógico e como usa ele, tá? Funciona perfeitamente bem. Ok? Mas breve a gente vai usar também o analógico, até para efeito de comparação. Mas eu acredito, acredito que não vai ter diferença não. Legal? Bom, vamos colocar o gás, ele zerou a balança, está colocando gás. Como é um compressor de R134 no lugar do R12, sempre você coloca mais ou menos de 10 a 15% a menos, tá bom? Ela era uma geladeira de 125 gramas de R12, tá bom? Ele não mostrou a etiqueta, mas eu conversei com ele pelo telefone, ele tinha me perguntado, aí eu falei, coloca 10% a menos. Na realidade ele deveria ter colocado 15%, porque depois ele acabou dando um retorno de líquido, a gente teve que tirar um pouco do gás. Ok? Começou a esquentar. Ó, tá vendo a etiqueta ali em cima? Infelizmente ele não tirou uma imagem da etiqueta. Ó, teve que colocar um recolhedor ali da água de degelo novo, certo? Porque o compressor é diferente, não encaixava o antigo. Ó, trabalhando ali próximo do zero. Aquecendo ali, certo? Aí vai ficando morna a parte de baixo. Vamos lá. Ó, esse processo ele devia ter feito na hora que estava fazendo o vácuo. Teria sido melhor, tá? Fazer essa pintura. Mas tudo bem, vai dar tudo certo. Dá uma olhada. O problema é esse, ó. Quando você faz com ela funcionando, ó, ela deu um pequeno retorno e ali molhou a tinta que acabou de pintar. Por isso faz na hora do vácuo que depois ela seca. Olha lá. Percebi que deu um pouco de retorno, soltei um pouco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar só um pouquinho. Só para... Legal? Então, joga essa tinta só na hora do vácuo, tá bom? Ó. Percebi que deu um pouco de retorno, soltei um pouco de gás e resolveu. Beleza? Só que isso acaba estragando a pintura que ele fez. Tá bom? Então, a pintura é na hora que tá fazendo o vácuo que a gente costuma fazer. Beleza? Mas esse não é o erro não, tá bom? Não sei se você já percebeu o erro. Nem vou dizer para você se o erro já aconteceu. Tá bom? Se você já percebeu, se já aconteceu,
põe nos comentários. Se não, você espera um pouco mais para ver se você encontra o erro. Legal? Vamos lá. Ó, o retorno aí. Aí é simples. Tira um pouco do gás até sumir o retorno. Ó, pronto, serviço, ó, cliente contente. E aí, pessoal, acabei de sair da troca do compressor. Como vocês viram nas imagens aí mostradas pela narração do Ricardo. E agora deu tudo certo, beleza? Agora eu tô indo na última do dia, que vai ser a troca da placa da máquina de lavar roupa. Tá? É uma Brastemp 11 quilos. Tá? Como eu havia dito lá no início do vídeo, já tinha dado orçamento ontem e hoje eu tô voltando pra fazer essa troca dessa placa. Beleza? E é isso aí, tô a caminho. Daqui a pouco eu tô lá e vou vir com mais imagens pra vocês aí da troca, tá? Falou, até mais. Ó, dá uma olhada aí só. Defeito entrando água logo quando põe na tomada. Certo? O que que é? Vamos trabalhar junto. Deixa eu colocar aqui a minha imagem. A gente já volta mostrando o serviço. Ou deixa ele fazer o serviço, vai. Que aí não perde mais tempo, ok? Vamos lá. Ok. Certo? Põe na tomada, começa a entrar água. O defeito tá onde? Tá na placa ou tá na válvula de água? Tá na placa, certo? Por quê? Porque se fosse na válvula, já acontece também, quando o defeito é na válvula, começa a entrar água. Aí não precisa nem estar na tomada, já entra água direto, mesmo não estando na tomada. Se está na tomada, se só entra água quando põe na tomada, é a placa, porque a placa está com algum problema que está mandando energia para a válvula, entendeu? Ok, deu para entender? Legal. Bom, a gente vai substituir por uma placa. Nesse caso, não sei porquê, tá bom? A gente sempre gosta de trabalhar com placas originais. Não sei se foi a cliente que não aprovou ou se não tinha, tá bom? Sempre, principalmente quando é placa, eu dou preferência para originais, tá bom? Depois eu vou falar pro Leonardo por que foi que ele colocou uma placa. Embora que essa placa é boa, tá bom? Eu nunca tive problema com ela, mas sempre eu prefiro colocar original, ok? Provavelmente não tinha no momento que ele foi comprar, certo? Bom, vamos lá. Bom, enquanto ele está colocando aí, quem já viu uma troca de placa, viu todas, né? É só você, cara, ficar bem atento na hora de desmontar. Depois monta no sentido reverso, ok? Enquanto ele fala, eu vou falar da importância de um técnico. Tem técnico de refrigeração que fala, não, eu não mexo. É tipo de uma vaidade, certo? Dizer que não mexe com máquina de lavar. Cara, eu mexo com máquina de lavar, já mexi com fogão, já mexi com micro-ondas. Hoje não mexo mais porque não dá tempo, tá bom? Mas máquina de lavar a gente mexe, mesmo porque é o que eu falei para vocês no começo do vídeo. Máquina de lavar, cara, principalmente em lugares mais frios, quando chega o frio, que diminui um pouco os consertos de geladeira, rapaz, costuma ser o inverso, aumenta os consertos de máquina de lavar. E outra, agrega valor. É muito comum, você vai fazer um serviço e você está fazendo serviço na geladeira e a cliente pergunta, você mexe com máquina de lavar também? Aí você vai lá e mexe. Então essa cliente, por exemplo, a gente já, é muitos anos que a gente atende ela, a gente já consertou geladeira, tanquinho, por que não tanquinho também? Pois é, não tem preconceito, certo? O importante é agregar valor, entendeu? E colocar o dinheirinho no bolso no final do dia. E presta atenção, que ela fica falando o tempo todo que a gente tá lá. Tá certo? Gente muito boa essa cliente. Muitos anos mesmo que a gente conhece ela. Inclusive, ela indica bastante a gente também. A gente já fez bastante serviços que ela indicou. Legal. Presta um bom serviço. Ó, isso que ele está fazendo, ele não precisava fazer. Tá bom? Bastava ele montar a máquina,
Pô, mas o cara tá limpando ali. Isso daí, rapaz, às vezes aparentemente não é nada. Mas o cliente está de olho nisso daí, vai perceber. Certo? Uau! Minha máquina tá mais limpa, minha máquina tá mais bonita. Certo? Então, existem... às vezes o cara quer... Qual é a fórmula do sucesso? Cara, uma das coisas é essa. Executa um serviço com excelência. Tá bom? E aí, já tá praticamente acabando o vídeo, tá bom? Os atendimentos. E o erro já aconteceu, em algum momento. Não vou falar para vocês agora, vou falar daqui a pouco. Aonde foi? Foi no primeiro atendimento, no segundo ou foi agora? Na máquina de lavar. Você descobriu? Aí foi um erro de edição, tá bom? A gente já vai. Tá? Já vai passar, tá bom? Não vou nem tentar adiantar, senão eu vou me perder aqui. Pronto. Ok, vamos lá. Prontinho, agora é fazer os testes. É o que aconteceu, ó. Colocava na tomada, ela começava a encher de água, tá bom? Infelizmente eu não tenho essa imagem, né, do orçamento, mas acredita em mim, o defeito era esse. Legal? Pronto, colocou na tomada, tá tudo ok. Vamos ver se está entrando água. Ó, acerta o nível. A gente sempre testa no nível extra baixo, né, para não gastar água. Embora que a gente nem vai deixar encher total. Ó. Ó, ela para. Quando abre a porta, ó, ela enche. Tudo ok. Voltou ao normal. Ele vai adiantar ali o processo. Para soltar a água, colocou em centrifugação. E aí, percebeu o erro? Coloca aí, já vou falar qual foi o erro que o Leonardo cometeu. Que precisou voltar hoje lá para desfazer um dos serviços e refazer. Vou dar uma dica, foi uma das trocas de compressor. Tá bom? Bom, agora vamos lá. Descobrir onde está o erro. Você conseguiu descobrir? Deixa eu voltar aqui. Ok. Deixa eu voltar. Eu tô acertando aqui o vídeo para mostrar para vocês aonde foi o erro. Vamos lá. Beleza. Só tô adiantando aqui para vocês. Bom, deixa eu colocar a imagem para você não ficar só olhando para minha cara aqui. Opa, volta um pouquinho. Dá uma olhada. Onde está o erro? Eu vou pausar aqui na hora certa, tá? Foi no atendimento número 2, tá bom? Nessa troca de compressor. Se você falou que foi no atendimento número 2, você acertou. E agora, o erro, aonde foi? Deixa eu ver. O que ele fez de errado aí? Dá uma olhada só. Ele colocou o tubo de sucção aqui, ó. A linha EM, o tubo de sucção é do outro lado. Aqui seria o tubo de serviço, seria a válvula Schreider, certo? No que ele tirou, tá certo. No que ele tirou, a posição é essa mesmo, tá? Na linha EG, é desse lado mesmo. Mas na linha EM, o tubo de sucção é desse daqui. Nesse caso, ele não prestou atenção, certo? E por isso ele teve que voltar lá. Porque ele mesmo percebeu, no caso, na hora que ele estava editando esse vídeo. Tá legal? Aí a gente perguntou, ficou assim na dúvida. E aí, a gente coloca ou não coloca? Não, vamos colocar. Porque o interessante aqui, meu amigo, é mostrar como as coisas são de verdade. Olha, pôs a... Ah, rapaz, perdi a imagem um pouquinho só. Ele colocou a Schreider no lugar errado. Ok?
Ok, vou pausar. Ok, onde ele colocou a Schneider. Certo? Qual o problema? Ela vai funcionar como funcionou do mesmo jeito. O problema é o seguinte, que os compressores eles são feitos para dar prioridade para o gás que vem do tubo de sucção. Certo? Por quê? Porque a câmara de compressão, ela tem tipo de um bocal. Em alguns casos tem até uma borracha, uma ventosa, para dar preferência para pegar esse gás que está voltando da sucção. Certo? Quando você inverte, vai funcionar normal? Vai. Talvez funcione por muitos anos, talvez. Só que não foi feito para trabalhar dessa forma. Então, a gente tem que fazer do jeito certo. Ok? Inclusive, para os meus alunos que estão assistindo, tá bom? Tem muito aluno meu que assiste os meus vídeos. Além das aulas, continua assistindo os meus vídeos no YouTube. Baixa o manual que eu deixei para vocês lá na área de apostilas, tá bom? Com a posição dos tubos, tá legal? Vamos fazer mais ainda? Você que está assistindo esse vídeo, mesmo que você não seja meu aluno, vai na descrição que eu vou deixar esse manual de graça na faixa para você. É só clicar no link, baixa o manual com o desenho dos compressores e os tubos. Tem da Tecans, tem da Embraco, tem da Elgin. Eu acho que são esses três que tem lá. Ah, tem aquele Electrolux também. Ok? Baixa isso daí. Valeu, galerinha. Muito obrigado. E me diz aí, você conseguiu perceber esse erro? Coloca nos comentários. Não deixa de se inscrever no canal, deixar o like. Eu fiquei até o fim, eu descobri ou não descobri, passou desapercebido. Tá bom? E não tem problema não. Errar todo mundo erra. O negócio é você resolver o seu erro. Valeu? Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.